Então, pessoal, ó, vamos aqui à correção da atividade que eu passei para vocês, da primeira atividade domiciliar, certo? No vídeo anterior que eu estava explicando sobre a adição e subtração de números racionais, no caso aqui as frações, né, com o mesmo denominador. Vamos verificar aqui como é que a gente vai fazer. A gente verifica, o denominador aqui que no caso é 8 e está se repetindo. Então, quando se tratar de adição e subtração e o denominador for o mesmo, você só vai ter que fazer o quê? Repetir o denominador e calcular os numeradores. No caso aqui o numerador 4 e 2. E calcular, e aqui é o que? Uma adição. 4 mais 2, 6. Simples, né? Letra B. Mesmo denominador, que no caso aqui é 12. E calcula os numeradores, no caso 6 e 3. Eu vi que muita gente confundiu por falta de atenção e acabou somando. Mas aqui é uma subtração. Então, 6 menos 3, 3. E na letra C, da mesma forma, o mesmo denominador, a gente vai repetir, 18, e calcula os numeradores. 9 mais 8, 17, né? E 17 menos 9 dá igual a 8. Então, resolução da primeira questão. Vamos aqui para a segunda, vocês têm aí, podem ir acompanhando. Mas a segunda questão, ela diz o seguinte: Pedro deve praticar piano por 4/6 de hora. Essa era o que a questão dizia, 4/6 de hora. Só que a questão também diz que ele já praticou durante 1/6. Então, se ele precisa praticar 4/6 e já praticou 1/6, qual a operação que a gente pode utilizar aqui para poder saber o tempo que ele ainda precisa praticar, que é a pergunta final? Se ele precisa praticar 4/6 e já praticou 1/6, é como se, por exemplo, eu tenho R$4, mas dei R$1 para uma pessoa. Com quanto eu fiquei? Com R$3, né? Então, aqui é a fração que ele precisa e aqui é a que ele já praticou. Para eu saber quanto que vai faltar para ele completar esse 4/6, eu vou ter que fazer o quê? Subtrair. O denominador não é o mesmo? Então, como a gente já viu, repete o denominador e calcula os numeradores. 4 menos 1 igual a 3. Se quiser, tem que simplificar, né? Aqui nesse caso, eu posso simplificar por 3. 3 dividido por 3, 1. E 6 dividido por 3, 2. A terceira questão, pessoal, diz o seguinte: Inácio comeu um pedaço de torta. Luiz comeu 2 pedaços, certo? Um pedaço de torta do Inácio e 2 do Luiz. E a questão também diz assim: se Inácio comeu 1/12 da torta e todos os pedaços eram do mesmo tamanho, que fração da torta foi comida no total? Gente, se o Inácio comeu um pedaço e o Luiz comeu 2, e a questão ainda diz que o que Inácio comeu corresponde a 1/12 da torta, eu posso subentender que a torta foi dividida em quantos pedaços no total? 12, né? Já que aqui é meu denominador. E o Inácio comeu 1 e o Luiz comeu 2. Então, a fração referente ao que Luiz comeu vai ser os 2 pedaços de um total de quantos? 12, né? E a pergunta é: qual a fração referente a o que eles comeram no total? Então, aqui no caso, tem que juntar as duas. Somar. Repete o denominador. 12. 1 mais 2, 3. Ok? Quarta questão, ela diz o seguinte: Kevin comeu 2 pedaços de bolo
e Benjamin comeu um pedaço. Se inicialmente haviam 6 pedaços do mesmo tamanho, que fração do bolo foi comida? Bom, o primeiro aí comeu 2 pedaços, né? E a questão diz que tinha 6 pedaços do bolo. Então significa que ele comeu o quê? 2 pedaços de um total de 6. Isso o Kevin. E o Benjamin comeu um pedaço. Um pedaço de quanto? De 6 possíveis. 6 não era a quantidade de pedaços? Então representa a quantidade de partes que o todo foi dividida. No caso aqui, 6 partes. Então, qual fração da torta foi comida no total? Ele está perguntando o que é que foi comido juntando a quantidade de pedaços que o Kevin comeu com a quantidade de pedaços que o Benjamin comeu. Então aqui basta que eu some também. Como vocês já estão sabendo, repete o denominador e faz o que com os numeradores? Soma. 2 mais 1, 3. Vamos para a quinta questão. A quinta questão, pessoal, se você raciocinasse um pouquinho, não precisava fazer nenhum tipo de cálculo assim, só o raciocínio mesmo. Ela diz que foram doados 3/25 de uma herança, não é isso? E a pergunta é, que fração representa a parcela da herança que sobrou para Joaquim, que nesse caso aí é o rapaz que doou essa quantidade aqui inicialmente. O Joaquim doou 3/25, certo? E a pergunta é, quanto que sobrou para ele? Pessoal, o total aqui, a herança foi dividida em quantas partes? 25, né? Se está aqui o denominador, 25, e ele doou quantas partes? 3. Se ele doou 3 partes, quantas que vão sobrar para ele? Bom, se eu sei que o todo foi dividido em 25 partes e ele doou 3, basta que eu faça o quê? 25 menos 3, que vai dar igual a quanto? 22. Ah, professor, por que você subtraiu aí? Vamos aqui. Ele doou 3 partes, né? De um total de 25 possíveis. Eu já sei que o todo foi dividido em 25 partes. Se ele quer saber a fração que restou para ele da herança, se ele doou 3 partes, e eu sei que o total era 25, eu fiz o que? Uma subtração. 25 menos 3 resultou em 22. Então a fração seria 22 sobre 25, porque o que restou foram 22 partes de um total de 25 para o Joaquim. 3 sobre 25, ele doou, não foi? Então, se ele doou 3 partes de 25, ainda restaram 22 partes de 25. Ok, pessoal? Algumas aí vocês perceberam que eu não fiz a simplificação, mas eu verifiquei que muitos fizeram e, como eu disse, tem que fazer, como é o caso aqui da quarta questão, ó. Só olhando a gente já sabe. Numerador é metade do denominador, então eu estou falando de 1/2, se eu simplificasse aqui, né? Da terceira, eu também poderia simplificar. Por quanto, gente? Pelo 3, né? 3 dividido por 3 igual a 1, e 12 dividido por 3, 4. Tá bom? Então, tá aí a correção da primeira atividade que eu passei, e até a próxima atividade.